Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Mundo Espetacular. No vídeo de hoje, vamos viajar pela história e conhecer um pouco mais sobre os 10 primeiros presidentes do Brasil. Essas figuras foram fundamentais para moldar o país que conhecemos hoje. Cada um deles, com suas características únicas, enfrentaram desafios políticos, sociais e econômicos em momentos cruciais da nossa história. Prepare-se para descobrir curiosidades, fatos importantes e entender o impacto que esses líderes tiveram na construção da República. Fique com a gente até o final. Em 10º lugar, Delfim Moreira da Costa Ribeiro, nascido em 7 de novembro de 1868, na cidade de Cristina, em Minas Gerais. Ele veio de uma família de fazendeiros de café, uma elite agrária comum na política brasileira da época. Essa origem rural e ligada à agricultura foi um fator importante em sua trajetória política, já que Minas Gerais era um dos estados mais influentes durante o período da República Velha, conhecido pelo domínio da política do café com leite, uma alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. Delfim Moreira estudou Direito na Faculdade de Direito de São Paulo, onde se formou em 1890. Ao se formar, ele seguiu a carreira como advogado, o que o ajudou a consolidar sua entrada na vida pública e, eventualmente, ascender na política mineira. Sua carreira política começou a ganhar destaque quando foi eleito deputado estadual em Minas Gerais, e depois foi escolhido para ser governador do estado entre 1914 e 1918, antes de ser eleito vice-presidente do Brasil. Delfim Moreira foi presidente do Brasil, assumindo o cargo de forma interina após a morte de Rodrigues Alves, que havia sido eleito em 1918, mas não pôde tomar posse devido a problemas de saúde. Delfim Moreira, então vice-presidente eleito, assumiu a presidência em 15 de novembro de 1918 e governou até 28 de julho de 1919, quando Epitácio Pessoa, vencedor das eleições presidenciais de 1919, assumiu o cargo. Seu governo foi marcado pela transição entre a República Velha e os primeiros sinais de insatisfação social no país. Delfim Moreira enfrentou o desafio de conduzir o Brasil em um período de instabilidade, especialmente com os impactos da Primeira Guerra Mundial e a epidemia de gripe espanhola, que vitimou milhares de brasileiros, incluindo o próprio Rodrigues Alves. Moreira era conhecido por seu temperamento moderado e conciliador, o que ajudou a manter certa estabilidade política durante seu breve mandato. Contudo, sua saúde debilitada, combinada com as crises que o país enfrentava, limitou sua capacidade de governar de forma ativa. Por isso, grande parte das decisões de seu governo foi tomada pelo seu ministro de Relações Exteriores, Raul Soares. Delfim Moreira, ao concluir seu mandato interino, retornou à vice-presidência, mas faleceu pouco tempo depois, em 1920. Embora tenha sido presidente por um curto período, sua gestão ficou marcada como um elo importante na transição do poder durante uma época de desafios e incertezas. Em 9º lugar, Venceslau Braz Pereira Gomes, nascido em 26 de fevereiro de 1868, em São Caetano da Vargem Grande, um pequeno vilarejo em Minas Gerais que hoje se chama Brasópolis, em sua homenagem. Ele vinha de uma família simples, de agricultores, e foi criado em um ambiente rural. Mesmo com origens humildes, Venceslau teve uma educação sólida para a época, o que lhe abriu portas para o mundo político e jurídico. Seguindo o caminho dos estudos, Venceslau Braz mudou-se para Ouro Preto, onde iniciou sua trajetória educacional formal. Posteriormente, ele foi para São Paulo, onde cursou Direito na renomada Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, formando-se em 1890. Durante sua passagem pela faculdade, ele entrou em contato com ideais republicanos e liberais, que influenciariam sua futura atuação política. Sua educação jurídica lhe proporcionou uma base sólida para atuar na política, começando como advogado e, logo depois, entrando na vida pública, onde ocupou diversos cargos políticos, incluindo o de governador de Minas Gerais, antes de chegar à presidência do Brasil. Seu mandato foi marcado por estabilidade interna, mas teve que lidar com os impactos da guerra no Brasil. Braz optou inicialmente por uma postura de neutralidade, mas, após a escalada dos conflitos no Atlântico Sul e ataques a navios brasileiros, o país declarou guerra à Alemanha em 1917. Foi um movimento simbólico, pois o Brasil contribuiu mais com suprimentos do que com tropas no fronte europeu. Durante o seu governo, a economia brasileira continuou a depender do café, e ele implementou medidas para proteger os produtores durante a crise gerada pela guerra. Venceslau Braz também é conhecido por inaugurar a Companhia Siderúrgica Nacional, um marco importante na industrialização do país. Outro aspecto notável de seu mandato foi a criação de leis trabalhistas que começaram a regular jornadas de trabalho e condições operárias, ainda que de forma limitada. Além disso, sua presidência coincidiu com a pandemia de gripe espanhola, que atingiu duramente o Brasil nos últimos meses de seu governo. Em 8º lugar, Hermes Rodrigues da Fonseca foi presidente governando de 1910 a 1914.
Ele era sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca. Hermes Rodrigues da Fonseca nasceu em 12 de maio de 1855, na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Seu pai, o coronel Hermes Ernesto da Fonseca, também era oficial do Exército, o que influenciou desde cedo sua inclinação para a carreira militar. Hermes ingressou na Escola Militar do Rio Grande do Sul em 1871, com apenas 16 anos. Lá, recebeu formação em ciências militares e, ao longo dos anos, ascendeu rapidamente nas fileiras do Exército. Sua educação foi fortemente voltada para os princípios da disciplina e da hierarquia militar, o que o moldou como um líder rígido e pragmático. Ele participou de importantes campanhas militares, como a Guerra do Paraguai, onde pôde demonstrar suas habilidades de comando e estratégia. Esse período de formação o preparou para ocupar cargos de liderança no Exército e, eventualmente, alcançar a presidência da República, consolidando sua imagem de homem de Estado e militar de carreira. Hermes da Fonseca assumiu a presidência em um contexto de tensões políticas e sociais. Seu governo foi marcado pela política das salvações, uma tentativa de centralizar o poder e intervir nos estados, especialmente nos do Nordeste, para combater oligarquias locais. Isso gerou conflitos com elites estaduais e trouxe instabilidade política. Outro evento importante foi a Revolta da Chibata, 1910, um motim de marinheiros que exigiam o fim dos castigos corporais na Marinha. A revolta foi suprimida após promessas de anistia que não foram totalmente cumpridas. O governo de Hermes também foi marcado por uma política de modernização militar e uma aproximação com os Estados Unidos, afastando-se da hegemonia britânica no Brasil. Ele enfrentou críticas tanto da oposição civil quanto de facções militares, o que enfraqueceu seu apoio político ao longo do mandato. Após deixar a presidência, Hermes continuou a exercer influência na política militar e morreu em 1923. Seu governo é lembrado pela tentativa de conciliar um Brasil em rápida mudança com as tradicionais estruturas de poder, mas com resultados mistos. Em sétimo lugar, Nilo Procópio Peçanha, nascido em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, em 2 de outubro de 1867. Filho de um artesão de origem portuguesa e de uma mulher de ascendência indígena e africana, sua origem mestiça gerou muito debate ao longo de sua vida política, especialmente porque ele alcançou cargos elevados em uma sociedade marcada por preconceitos raciais. Ele foi um jovem de grande determinação e ambição. Apesar das dificuldades financeiras de sua família, Nilo Peçanha conseguiu completar seus estudos e se destacou academicamente. Começou sua educação em Campos dos Goitacazes e depois se mudou para o Rio de Janeiro para cursar o ensino superior. Em 1903 foi eleito sucessivamente senador e presidente do estado do Rio de Janeiro, permanecendo no cargo até 1906, quando foi eleito vice-presidente de Afonso Pena. Como presidente do estado do Rio de Janeiro, assinou, em 26 de fevereiro de 1906, o Convênio de Taubaté. 4 dias após o Convênio de Taubaté, em 1º de março de 1906, foi eleito vice-presidente da República. Nilo Peçanha foi eleito de 14 de junho de 1909 a 15 de novembro de 1910, ficando apenas pouco mais de um ano. Ele assumiu a presidência após a morte do presidente Afonso Pena, de quem era vice. Ele é conhecido por ter sido o primeiro presidente de origem mestiça, o que gerou grande debate social na época. Durante seu governo, Peçanha focou em medidas para melhorar a educação e promover o desenvolvimento econômico. Seu governo também enfrentou desafios, como as disputas políticas dentro do Congresso e a necessidade de lidar com as tensões sociais nas regiões rurais. Um dos destaques de seu governo foi a criação do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, precursor da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, visando a proteção e integração das populações indígenas. Ele também buscou melhorar a infraestrutura, principalmente nas áreas de transporte e comunicações. Nilo Peçanha faleceu em 31 de março de 1924, aos 56 anos, no Rio de Janeiro. Após uma longa carreira política, ele continuou ativo até o fim de sua vida, embora não tenha conseguido retornar à presidência. Sua morte marcou o fim de uma trajetória de destaque no cenário político da Primeira República. Em sexto lugar, Afonso Augusto Moreira Pena, nascido em 30 de novembro de 1847, na cidade de Santa Bárbara, Minas Gerais. Desde jovem, destacou-se como um estudante brilhante. Após completar seus estudos básicos, foi para o Rio de Janeiro, onde cursou a Faculdade de Direito de São Paulo, uma das instituições mais prestigiadas da época, se formando em 1870. Afonso Pena se destacou pela inteligência e dedicação, tornando-se um dos principais juristas de sua geração. Depois de se formar, iniciou sua carreira na magistratura, mas logo migrou para a política, onde começou a trilhar um caminho que o levaria aos mais altos cargos do país. Ele começou como deputado provincial por Minas Gerais,
cargo no qual exerceu forte influência, atuando ativamente na legislação provincial. Durante o Império, ele ocupou várias posições importantes, como ministro da Guerra, da Agricultura e da Justiça, além de governador de Minas Gerais. Na política, Afonso Pena foi um defensor de ideias progressistas e do desenvolvimento econômico. Seu pragmatismo e dedicação à modernização do país marcaram sua trajetória. Ele também foi um dos fundadores da Faculdade de Direito de Minas Gerais, onde demonstrou seu compromisso com a educação e trabalhou pela criação da Caixa Econômica Federal, instituição que buscava promover a poupança e garantir crédito para a população. Sua ascensão à presidência da República foi o auge de uma longa carreira pública. Antes de se tornar presidente, ocupou o cargo de vice-presidente no governo de Rodrigues Alves, o que o posicionou como um candidato natural à sucessão presidencial. Durante seu governo, Afonso Pena deu continuidade à política de valorização do café, implementou reformas no sistema ferroviário e promoveu a expansão da infraestrutura nacional, acreditando que o progresso econômico passava pelo desenvolvimento dos transportes. Uma de suas principais realizações foi a ampliação da malha ferroviária, que facilitou o escoamento de produtos agrícolas e conectou regiões distantes do país. Afonso Pena também teve um papel importante na criação de escolas agrícolas e na fundação da Caixa de Conversão, uma instituição financeira que ajudava a estabilizar a moeda nacional. No entanto, sua presidência enfrentou desafios, como o movimento militar conhecido como Campanha Civilista, liderado por Rui Barbosa, que se opunha à predominância militar na política. Infelizmente, Afonso Pena não pôde concluir seu mandato, pois faleceu em 14 de junho de 1909, tornando-se o primeiro presidente brasileiro a morrer no exercício do cargo. Em quinto lugar, Francisco de Paula Rodrigues Alves, nascido em 7 de julho de 1848 em Guaratinguetá, São Paulo. Rodrigues Alves formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1870. Iniciou sua carreira política como deputado provincial e, posteriormente, foi deputado-geral. Antes de assumir a presidência, ele serviu como governador de São Paulo por 2 mandatos, além de ministro da Fazenda no governo de Prudente de Moraes. Sua experiência em economia e administração pública lhe deu uma reputação de estadista preparado para modernizar o Brasil. Rodrigues Alves exerceu o cargo entre 1902 e 1906, durante a Primeira República. Sua gestão é lembrada como um dos períodos mais prósperos e de maior avanço urbano na história do país, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, a então capital federal. O ponto mais marcante de sua presidência foi a grande reforma urbanística e sanitária da cidade do Rio de Janeiro, conduzida pelo prefeito Pereira Passos. O objetivo era transformar o Rio em uma cidade moderna, inspirada nos modelos europeus, especialmente Paris. As obras incluíram a demolição de cortiços, a construção de avenidas largas, como a Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, e a edificação de prédios modernos. Essas mudanças melhoraram a imagem da capital, mas também geraram conflitos, pois as populações pobres foram removidas de suas habitações e forçadas a migrar para áreas periféricas. Além das reformas urbanas, o governo de Rodrigues Alves foi responsável por uma grande campanha de saneamento liderada pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. O objetivo era erradicar doenças como a febre amarela, peste bubônica e varíola, que assolavam a população carioca. A vacinação obrigatória e a eliminação de focos de mosquitos geraram resistência popular, culminando na Revolta da Vacina, em 1904, quando a população se revoltou contra as medidas autoritárias do governo. Apesar dos conflitos, a campanha foi bem-sucedida, e a saúde pública do Rio de Janeiro melhorou significativamente. No campo econômico, Rodrigues Alves buscou a estabilidade das finanças públicas. Ele deu continuidade à política de valorização do café, o principal produto de exportação do país na época, e incentivou a imigração para fornecer mão de obra para as plantações. Sua administração também viu o início de investimentos em infraestrutura, como estradas de ferro, que ajudaram a integrar o interior do país ao mercado internacional. Na política externa, o governo de Rodrigues Alves destacou-se pela consolidação das fronteiras do Brasil. Ele assinou o Tratado de Petrópolis com a Bolívia em 1903, que incorporou o território do Acre ao Brasil, após uma série de conflitos entre seringueiros brasileiros e o governo boliviano. A diplomacia brasileira, liderada por José Maria da Silva Paranho Júnior, o Barão do Rio Branco, desempenhou um papel fundamental nesse processo. Rodrigues Alves decidiu não tentar a reeleição em 1906 e deixou a presidência com uma imagem de grande administrador. Sua gestão é considerada um marco na modernização do país e especialmente da capital. Ele foi eleito novamente para a presidência em 1918, mas devido à sua saúde debilitada, agravada pela gripe espanhola, não chegou a tomar posse e faleceu em 16 de janeiro de 1919.
A figura de Rodrigues Alves permanece como símbolo de um Brasil que buscava se modernizar e se inserir no cenário mundial, tanto na política quanto na economia. Seus esforços deixaram um legado urbano, sanitário e diplomático que marcou profundamente o início do século XX no país. Em quarto lugar, Manuel Ferraz de Campos Salles foi presidente do Brasil, governando entre 1898 e 1902. Ele nasceu em Campinas, São Paulo, em 23 de fevereiro de 1841, e se formou em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Sua trajetória política é marcada por uma gestão administrativa voltada à estabilização econômica do país. Antes de se tornar presidente, Campos Salles foi um importante líder republicano e teve forte atuação durante a proclamação da República. Ele ocupou cargos políticos de destaque, incluindo de deputado provincial e senador. Também foi presidente do Estado de São Paulo e ministro da Justiça durante o governo de Prudente de Moraes, seu antecessor na presidência. Campos Salles herdou um país em crise econômica, resultado do encilhamento, uma política de incentivo à industrialização que causou inflação e desvalorização da moeda. Como presidente, ele implementou políticas rigorosas de ajuste fiscal e econômico para reverter essa situação. Seu governo foi marcado pela política de austeridade financeira e o saneamento da dívida externa, negociando com banqueiros internacionais para reestruturar as finanças públicas. Uma das suas maiores realizações foi o Funding Loan, um acordo com credores estrangeiros para suspender temporariamente juros e dívida do Brasil, o que trouxe estabilidade, mas ao custo de uma política de contenção severa. Isso teve impacto direto sobre o crescimento econômico, mas foi visto como essencial para evitar um colapso financeiro. Apesar do sucesso em equilibrar as finanças do país, o governo de Campos Salles enfrentou duras críticas pela centralização de poder e por sua política econômica restritiva, que gerou descontentamento em várias regiões do Brasil, principalmente nas áreas rurais, afetadas pela recessão. Campos Salles deixou a presidência em 1902, sucedido por Rodrigues Alves, e sua administração foi lembrada por estabelecer as bases para uma estabilização econômica que sustentaria a República nos anos seguintes. No entanto, suas políticas também contribuíram para aumentar a desigualdade social e o distanciamento entre o governo e a população mais pobre. Faleceu em 28 de junho de 1913, em Santos, São Paulo. Seu legado é frequentemente debatido, visto como um líder que priorizou a estabilidade econômica em detrimento de políticas sociais mais inclusivas. Em terceiro lugar, Prudente José de Moraes Barros, mais conhecido como Prudente de Moraes, foi presidente do Brasil e o primeiro civil a ocupar o cargo, marcando o fim do domínio militar nos primeiros anos da República. Ele nasceu em 4 de outubro de 1841, em Itu, São Paulo, e formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, em 1863. Sua carreira política começou no Império, como vereador e deputado provincial, e se consolidou na República, sendo uma figura central na transição entre os dois regimes. Prudente de Moraes destacou-se inicialmente como advogado e político local em São Paulo, ocupando cargos na Assembleia Provincial e depois na Assembleia Geral do Império, como deputado. Com a proclamação da República, em 1889, ele apoiou a mudança de regime e foi um dos membros do Partido Republicano Paulista, que era um dos principais defensores da descentralização do poder e da autonomia dos estados. Em 1890, durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca, Prudente de Moraes foi nomeado presidente do estado de São Paulo, cargo equivalente ao de governador. Em 1891, ele presidiu a Assembleia Constituinte que elaborou a primeira Constituição Republicana do Brasil, consolidando o sistema presidencialista e federativo. No mesmo ano, foi eleito senador pelo estado de São Paulo, onde continuou a influenciar o cenário político nacional. Prudente de Moraes foi eleito presidente da República em 1894, nas primeiras eleições diretas do país, com o apoio das oligarquias paulistas e mineiras, que formariam a base do que mais tarde ficou conhecido como política do café com leite. Ele assumiu o cargo em um momento de grande turbulência política e econômica, marcado por revoltas internas e a herança de uma crise financeira deixada pelos governos anteriores. Seu governo enfrentou um dos maiores desafios da República: a Revolta de Canudos, um movimento popular de cunho religioso e social liderado por Antônio Conselheiro no sertão da Bahia. Prudente de Moraes enviou tropas para reprimir o movimento, o que culminou em um conflito sangrento e a destruição total de Canudos em 1897. Esse episódio marcou seu governo e foi alvo de críticas e controvérsias, sendo um símbolo da dificuldade do governo republicano em lidar com as tensões sociais no interior do país. Além disso, o governo de Prudente de Moraes enfrentou a Revolução Federalista no Sul, um conflito entre facções políticas que lutavam pelo controle do governo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Prudente adotou uma postura firme, reprimindo os revoltosos com a ajuda do exército, e conseguiu restaurar a ordem na região,
mas o conflito deixou um saldo de milhares de mortos. Durante seu mandato, Prudente de Moraes sofreu problemas de saúde que o obrigaram a se afastar temporariamente da presidência em 1896, sendo substituído pelo vice-presidente, Manuel Vitorino. Ao retornar, enfrentou uma tentativa de assassinato em 1897, durante uma cerimônia militar no Rio de Janeiro. O atentado, conhecido como o Incidente do Arsenal de Guerra, deixou o ministro da Guerra, Carlos Machado Bittencourt, morto ao tentar defender o presidente. Prudente de Moraes sobreviveu, mas o episódio intensificou o clima de instabilidade política. Prudente de Moraes deixou a presidência em 1898, sendo sucedido por Campos Salles. Seu governo é lembrado como um marco na consolidação da República e na transição do poder dos militares para os civis. Apesar das dificuldades que enfrentou, ele conseguiu manter a integridade do novo regime republicano e deu continuidade ao processo de organização política e administrativa do país. Após seu mandato, retirou-se da vida política e morreu em 3 de dezembro de 1902, em Piracicaba, São Paulo. Como primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes simboliza a abertura de uma nova fase na história do país, embora seu governo tenha sido marcado por conflitos internos e crises políticas. Em segundo lugar, Floriano Vieira Peixoto, nascido em Maceió, Alagoas, em 30 de abril de 1839. Ele seguiu a carreira militar, alcançando o posto de Marechal do Exército. Sua trajetória política ganhou relevância durante a proclamação da República, em 1889, quando ele foi escolhido como vice-presidente de Deodoro da Fonseca. Deodoro, também militar, enfrentou dificuldades para consolidar o regime republicano, com forte oposição política e crises econômicas. Em novembro de 1891, após enfrentar resistência ao seu governo, Deodoro da Fonseca renunciou ao cargo de presidente, passando o poder para Floriano, que ocupava a vice-presidência. Embora existisse uma expectativa de que Floriano convocasse novas eleições, conforme previsto pela Constituição, ele optou por permanecer no cargo até o fim do mandato, alegando que o país ainda não estava preparado para uma eleição direta e que sua liderança era necessária para manter a ordem. Floriano consolidou seu poder com mão de ferro. Durante sua presidência, ele enfrentou uma série de revoltas que ameaçavam a recém-instaurada República, como a Revolta da Armada, no Rio de Janeiro, e a Revolução Federalista, no Rio Grande do Sul. Essas rebeliões, que contavam com o apoio de setores monarquistas e opositores do governo central, foram reprimidas de forma dura. A atuação de Floriano durante esses conflitos lhe rendeu a fama de defensor intransigente da República. A Revolta da Armada, ocorrida em 1893, foi um movimento liderado por parte da Marinha Brasileira, que se opunha ao governo de Floriano. Os rebeldes, insatisfeitos com a postura autoritária do presidente, exigiam sua renúncia. Floriano, no entanto, não cedeu às pressões e reprimiu o movimento com o apoio do exército e de mercenários contratados, além de comprar navios estrangeiros para garantir a defesa da capital. A Revolução Federalista, também em 1893, foi um conflito no sul do país, mais precisamente no Rio Grande do Sul. Ela opunha os federalistas, que defendiam maior autonomia para os estados, aos pica-paus, que apoiavam o governo central. Floriano, temendo que a fragmentação do país prejudicasse a jovem república, interveio diretamente na Revolução, apoiando o governo local contra os rebeldes. O governo de Floriano é lembrado por sua firmeza na defesa da República e por garantir a sobrevivência do regime republicano em meio a crises. No entanto, seu estilo autoritário e centralizador gerou controvérsias, e ele foi criticado por adversários políticos que acreditavam que seu governo sacrificava as liberdades civis em nome da ordem. Em 15 de novembro de 1894, Floriano passou a presidência para Prudente de Moraes, o primeiro civil a ocupar o cargo. Ele se retirou da vida pública e faleceu em 29 de junho de 1895, no Rio de Janeiro. Sua imagem, no entanto, continuou a ser reverenciada por seus apoiadores, especialmente os chamados florianistas, que viam nele um herói defensor da República. Floriano Vieira Peixoto é uma figura que simboliza a transição turbulenta do Brasil monárquico para o republicano, sendo lembrado por sua liderança decisiva e sua capacidade de manter o país unificado em tempos de crise. E, em primeiro lugar, Manuel Deodoro da Fonseca foi presidente do Brasil, governando de 1889 a 1891. Ele nasceu em Alagoas, em 1827, e fez carreira no Exército, onde alcançou o posto de marechal. Deodoro é uma figura central na transição do Brasil de uma monarquia para uma república, sendo líder do golpe que depôs o imperador Dom Pedro II e proclamou a República em 15 de novembro de 1889. Deodoro ingressou no Exército Brasileiro muito jovem, participando de diversas campanhas militares,
como a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, onde se destacou por sua liderança e bravura. Sua reputação como militar o levou a posições de comando e influência na política militar do Império, embora ele mantivesse lealdade à monarquia durante grande parte de sua vida. Nos anos que antecederam a proclamação da República, o Brasil enfrentava crises econômicas e políticas, com crescente insatisfação entre militares, republicanos e setores da sociedade. Apesar de ser monarquista, Deodoro foi persuadido pelos republicanos e seus colegas militares de que a mudança era inevitável. Em 15 de novembro de 1889, liderou um movimento militar que resultou na destituição do governo imperial e na proclamação da República. Deodoro se tornou o chefe do governo provisório, consolidando o regime republicano no Brasil. Em 1891, Deodoro foi eleito o primeiro presidente do Brasil pelo Congresso Constituinte, mas seu governo enfrentou sérias dificuldades. Ele não tinha experiência em governar um país sob um sistema republicano e encontrou forte oposição no Congresso e entre políticos civis, que criticavam seu autoritarismo e a centralização de poder. Além disso, o país passava por uma crise econômica e instabilidade política. Em novembro de 1891, com a oposição ao seu governo crescendo, Deodoro dissolveu o Congresso e decretou estado de sítio, o que aumentou as tensões e quase resultou em guerra civil. Sob pressão das forças políticas e militares, ele renunciou em 23 de novembro de 1891, sendo sucedido por seu vice, Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca deixou um legado controverso. Embora tenha sido responsável pela transição do Brasil de uma monarquia para uma república, sua presidência foi marcada por instabilidade e crises. Ainda assim, é reverenciado como o proclamador da República e uma figura central na fundação do Brasil republicano. Ele morreu em 1892, apenas um ano após deixar a presidência. Seu governo foi importante por inaugurar uma nova era na política brasileira, mas os desafios enfrentados por ele destacam as dificuldades de transição entre regimes e a complexidade de governar um país com uma jovem república. E assim, concluímos a trajetória dos 10 primeiros presidentes do Brasil, cada um com seu papel na construção do país que conhecemos hoje. Do início conturbado da República às políticas de modernização, esses líderes deixaram suas marcas, algumas controversas, outras inspiradoras, mas todas importantes para entender nossa história. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E nos diga nos comentários, qual desses presidentes mais chamou sua atenção e por quê? Até a próxima!